a nossa super geriatra, a doutora Selma Fará. E hoje nós vamos falar sobre a memória. A gente sabe, né? A população de idosos cresceu muito nos últimos anos e com isso os problemas de memória também. Eles estão sendo cada vez mais comuns entre as pessoas. Para falar mais sobre a memória dos idosos, hoje a nossa super geriatra, Selma Fará. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é nosso em tê-la aqui para fechar nossa semana com chave de ouro. Doutora, o cérebro é algo maravilhoso, né? Instigante, muita coisa acontece lá dentro e tudo tem a ver com a memória? Conta pra mim. Então, o cérebro é complexo, né? Quando a gente percebe que a memória de alguém está falhando, é o que chama atenção. Mas existem muitos domínios do cérebro, né? Por exemplo, a atenção, a capacidade de prestar atenção, a linguagem, capacidade de se comunicar, a memória, onde você vai armazenar as informações, as praxias, que é a maneira que você vai vestir uma blusa, o movimento que você vai fazer, aquele movimento já aprendido, a capacidade visoespacial, é você olhar, enxergar e se localizar no espaço, localizar o que está acontecendo. As funções executivas, que é a maneira que nós temos de resolver os problemas mais complexos no dia a dia. Também a cognição social, que é quando você se relaciona com o mundo, né? Com as pessoas, e você olha para as pessoas e você entende o que está acontecendo, se ela está com raiva, se ela está feliz, né? O que está acontecendo, né? Então, o cérebro, ele faz tudo isso, né? E a memória é uma das coisas, dessas funções, desses domínios do cérebro, e o que chama mais atenção em geral das pessoas, né? Com certeza, porque assim, eu ouvi falar que, por exemplo, tem a memória de curto prazo, memória de longa, né? Por exemplo, muitas coisas da minha infância eu não consigo lembrar, né? Mas acontecendo em algum lugar, deve estar guardadinho ali. Mas e por que nos idosos muitas vezes vai se perdendo essa memória, começa a não se lembrar muito das coisas, doutor? O que acontece? É por causa da idade mesmo? Não. Assim, existem algumas alterações no nosso cérebro, no funcionamento do nosso cérebro, que são bem comuns no envelhecimento. Mas isso não faz com que o idoso perca a capacidade de tomar decisão, de ter autonomia, de manter a sua independência, né? Por exemplo, o cérebro fica um pouco mais lento para tomar decisão. Você tem vai resolver alguma coisa, você é um pouco mais lento para pegar aquela informação e dar uma resposta, né? Você tem mais dificuldade de se lembrar de uma palavra que você não usa tão no dia a dia, né? Então, isso são coisas normais do processo de envelhecimento, né? Certo. Por exemplo, isso às vezes dificulta aprender algumas coisas, né? Então, por exemplo, o idoso vai aprender a usar o celular, tá? Se ele aprender, depois ele consegue continuar usando o celular de uma maneira satisfatória. Mas pode ser que ele seja mais demorado esse processo de aprendizado, né? A questão que você falou, que às vezes a gente vai realmente com uma dificuldade maior da memória recente, é assim. A memória recente, ela é muito afetada pelo processo de envelhecimento, não só pela memória, por várias coisas que vão acontecendo no nosso cérebro, né? Então, por exemplo, a atenção. Às vezes você viveu alguma coisa e você não prestou muita atenção naquilo, né? Então, às vezes, a emoção faz com que a sua memória funcione melhor. Uma coisa, assim, importante que as pessoas perguntam muito no consultório e comentam assim: nossa, doutora, mas ele lembra tudo de antigamente e agora não lembra de nada. É exatamente isso. No caso das doenças, né, das demências, né, a memória recente é a que é a primeira afetada, né? A memória antiga é aquela que você já lembrou e relembrou várias vezes. Muitas vezes você prestou mais atenção, aquilo emocionou você. Então, aquilo volta mais rápido para a sua memória, você consegue lembrar mais. Então, quando você está lembrando muito do passado, não é um bom sinal. Quer dizer que a tua memória recente, né, doutora? A sua memória recente está falhando e a memória antiga está tomando mais à frente, né? E é bem isso mesmo. Geralmente, quando a gente conversa com pessoas ali acima dos 65, 70 anos, que gostam
gostam muito de contar histórias, geralmente histórias de quando eram mocinhos, como conheceu a avó, como conheceu, né, sei lá, algum parente que também tem a mesma idade, tipo, é algo assim, muito lá do passado. E outra coisa é a repetição dessas mesmas histórias, às vezes para as mesmas pessoas, como se fosse a primeira vez. Isso, exatamente, porque a memória recente, ele não se lembra que ele falou aquilo. E ele repete aquilo porque aquilo ficou na memória antiga e foi provavelmente alguma coisa que emocionou, por isso ficou mais guardado, né? Mas assim, essa questão da memória, quando a memória começa a falhar, a questão da demência, a doença de Alzheimer, que é o que mais assusta as pessoas, né? Então, a gente tem que entender que o cérebro é um conjunto, né? Ele funciona junto. A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa, né? Então, essa doença degenerativa, quando ela afeta, o que é mais comum, uma área, o hipocampo, uma área mais específica da memória. E aí você tem o sintoma da doença de Alzheimer. Mas existem outros tipos de demência, né? Que é quando a pessoa tem essa doença cognitiva, que vai perdendo a noção, ela vai ficando cada vez mais dependente. Né? E o que a gente pode fazer para ajudar os nossos vovôs, vovós, o pessoal da melhor idade a permanecer com a memória, a cuidar dessa memória, estimular essa memória? Então, eu tenho acompanhado há muitos anos, né, o conhecimento, tudo que existe em relação à memória, o que está melhorando, né, as medicações, né. Então, até o momento, não existe nenhuma medicação que vá fazer a prevenção da doença de Alzheimer. Nós sabemos que a doença de Alzheimer é uma doença de longa data, uma doença de 20 anos, às vezes 30 anos, né? Então, para você fazer o diagnóstico, principalmente nas fases iniciais, é difícil, porque às vezes não é a memória recente, às vezes são outras funções, outros domínios do cérebro que estão afetados, né? Então, como é uma doença muito longa, ela pode ter várias apresentações também, né? E, dependendo da área do cérebro, a pessoa vai ter um sintoma diferente. O que a gente sabe muito hoje, né? Que existem alguns fatores de risco para as demências, né? Então, por exemplo, tudo que é bom para a circulação, tudo que é bom para o coração, ajuda o cérebro a funcionar melhor. Porque você veja bem, a demência, onde a gente vê a queixa de memória, é uma doença, em geral, degenerativa. Então, alguma parte do cérebro está deixando de funcionar adequadamente. Então, nós precisamos cuidar daquela parte. E, de acordo com o local que vai ser acometido, a doença, vai ter um sintoma diferente. Cada área é responsável por uma coisa. Então, por exemplo, você ter uma boa saúde geral, você não fumar, você não beber, você ter cuidados com o colesterol, você cuidar da sua pressão, você cuidar do diabetes. Isso, tudo que é bom, você não ser uma pessoa sedentária. Então, tudo que é bom para a circulação ajuda o cérebro. Mas existem outros fatores que cada vez estão em mais evidências nos dias atuais. Por exemplo, cuidar do sono, tá? Então, por exemplo, uma insônia crônica, uma pessoa que dorme mal, uma pessoa que tem apneia do sono, ela vai estar judiando do cérebro, né? Ela vai estar prejudicando o cérebro. E é uma coisa a longo prazo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tratar. As doenças do humor, né? Os quadros de depressão, os quadros de ansiedade, também são doenças que afetam o cérebro, né? E, de uma maneira crônica, eles podem propiciar um aparecimento mais precoce das demências, né? Onde a Alzheimer é o mais comum, mas existem outras, né? É isso aí. Que delícia conversar com a doutora Selma, né, gente? É muito esclarecedor. Obrigada, viu, doutora? Mais uma vez pela tua presença. Bom fim de semana e até a próxima. Até a próxima.